consolando, confortando o coração daqueles crentes, que mesmo sendo levados à morte, eles ainda estavam amparados em Cristo Jesus e no seu sangue. Ou seja, a primeira carta nos mostra o cuidado de Cristo com a sua igreja. E depois ele vai falando a respeito de alguns problemas da igreja que devem ser sanados. O livro, com os 7 selos, que ali são apresentadas algumas das perseguições. É interessante que em todas as perseguições, a palavra final é sempre a seguinte: Cristo triunfa com a igreja. É impressionante, centenas de mortos vai cair em cálice dos céus, centenas de pessoas irão morrer, e aí no final vira e fala assim, um versículo, 30 versículos falando de coisas ruins, de perseguição, de morte, e aí no final João só volta assim: Cristo triunfa com a igreja. Porque só isso que ele precisava falar. Ele vai falar: olha, o negócio está feio, a situação está complicada, mas Cristo triunfa com a igreja. Amém. Olha, está piorando, agora de tudo que é lado tem coisas, Cristo triunfa com a igreja. Observe a mensagem que João está transmitindo. Mensagem de vitória, de salvação, de redenção. E ele vai acrescentando coisas a isso. Se a gente tivesse tempo para isso, que é o que nós não teremos, nós poderíamos olhar sessão por sessão, e aí você veria que todas essas sessões, elas vão trazendo realidades novas à vida da igreja. À medida que começa-se a narrativa, e normalmente ela se começa com Cristo vindo à Terra, a encarnação do Verbo, é impressionante como em todas essas sessões existe alguma dessa narrativa. Existe alguma narrativa dizendo: Cristo age no meio da igreja, Cristo está no meio da igreja. E é exatamente essa realidade que marca o início da nova sessão. Porque se Cristo encarnou-se novamente, é porque a sessão anterior ela acabou. Cristo não encarnou 30 vezes, ele encarnou uma só vez. Então, são 7 histórias que iniciam com a encarnação do Verbo. E, à medida que isso vai acontecendo, a gente não vai poder observar todas essas necessariamente, a gente vai ver que Cristo ele vai mostrando como ele vai exercendo a sua vitória contra todas as situações que se colocam sobre nós no mundo. É impressionante como essa mensagem ela tem sido esquecida. Porque à medida que as sessões vão sendo acrescentadas, aparecem alguns símbolos diferentes. Aparece primeiro uma besta, depois aparece um dragão, depois aparece uma marca. E é interessante como as pessoas focam nisso. Apareceu uma besta, peraí, quem é a besta? Vamos procurar quem é a besta. Então agora apareceu um dragão. Então quem que é o dragão? É impressionante como, para nós, nos nossos dias, o símbolo ele é mais importante do que a mensagem. Porque em todas as narrativas que aparece uma besta, que aparece um dragão, a besta e o dragão são derrotados. Mas todo mundo fica focando na besta e no dragão. Todo mundo quer saber onde que está o meio. Ninguém está preocupado com o resto da história do livro. Quando você vai falar de Apocalipse, você fica pensando só nisso. Vai ter uma palestra de Apocalipse lá. Será que o pastor vai falar para a gente quem é a besta? Quem que é o dragão? Quem que é a grande Babilônia? Não foque a sua atenção nisso. Isso são símbolos que nos levam a uma mensagem de esperança. É só isso que nós temos que ter em mente. Obviamente a gente tem que estudar isso também, mas isso não é o mais importante. Você não tem que focar a sua intenção, o seu coração nisso. Porque se você focar nisso, você vai ficar com medo, você vai ficar receoso, você vai achar que o diabo tem muito mais poder do que ele tem. E aí você vai ficar atordoado. A gente vai entrar nisso ainda. Tem gente que vive à procura de quem é a besta atual, né? Fica procurando no chapéu do Papa. Exatamente. Vários lugares. Eu me lembro de várias perspectivas. Eu lembro que quando o Obama ele se tornou presidente americano, houveram muitas pessoas que disseram que ele se ia besta. Depois, quando o novo Papa chegou, o pessoal voltou os olhos para o Papa. Aí depois, quando... Foi engraçado que quando a Dilma virou presidente, também falaram que ela
Então fica assim, fica esse negócio. O pessoal fica catando pessoas que representam alguma coisa e fica assim, não, essa pessoa é o anticristo. Gente, não tem sentido algum nós como cristãos focarmos nisso. Nós temos que focar, quando lemos Apocalipse, na obra de Cristo em Apocalipse. Porque o que João quer mostrar é isso. Ele cita a influência de Satanás, mas o objetivo dele é mostrar que Cristo Jesus é vitorioso. Então, quando ele fala que Satanás está aqui e que ele é uma grande besta, que ele é um grande dragão, ele quer mostrar que um grande poder está sendo derrotado por aquele que é um cordeiro, por aquele que se sacrificou na cruz. Então, esse é o objetivo de João, é nos mostrar a história de Cristo, não nos mostrar a história do inferno. O foco é diferente, e quando você foca é diferente, você entende o que o livro diz, e aí você enche o seu coração de esperança. A gente não pode ver todas essas sessões, por isso eu te instigo depois a ler livros. O livro do Hernandes Dias Lopes, ele é ótimo, porque ele trata isso numa linguagem bem simples. Então, qualquer um aqui pode ler, vai entender bem. Ele não usa termos complicados, não fala nada disso, então torna-se muito acessível a todos nós. E aí você vai ver uma narrativa de salvação sendo demonstrada a nós. Mais que Vencedores também, do William Hendricks. Mais que Vencedores, eu até trouxe ele aqui. É um outro livro que também trabalha a questão do Apocalipse. Ele trata as 7 sessões. É interessante que em Mateus, no sermão profético do Senhor Jesus, ele deixa muito claro o foco que nós devemos ter. Ele finaliza contando 2 parábolas que falam sobre a vigilância do cristão. O Senhor quer que, apesar do que aconteça, apesar do contexto, nós continuemos anunciando o reino de Deus, a vida do Filho, e que continuemos firmes na fé, tão somente. Ele quer que olhe o sinal, porque se a gente ficar olhando, procurando esses sinais, essa simbologia toda, a gente perde o foco. O foco sempre foi, sempre será que a gente cumpra a missão que nos foi dada. Exatamente, a gente ainda vai ter a oportunidade de observar como a Bíblia se relaciona com o Apocalipse, e aí você vai ver que tudo que Paulo, João, o próprio João, Lucas, o próprio Jesus, como a mensagem deles, ela é idêntica à mensagem de Apocalipse, só que a mensagem deles não é carregada desses símbolos, mas ela nos leva ao mesmo ponto, a confiança e a expectativa. Então, a gente vai chegar lá, quando a gente chegar lá, a gente observa essa questão de uma forma mais objetiva. Mas essas 7 sessões que nós estamos conversando aqui, que depois você pode estudar melhor, elas possuem também uma divisão em si mesmo. E essa divisão, ela se coloca da maneira como está esboçado ali naqueles slides. A primeira grande divisão, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E o objetivo dessa divisão é falar a respeito do conflito na Terra. Então, quando João trata do capítulo 1 até o capítulo 11, ele não vai colocar nenhuma besta, não vai colocar nenhum símbolo desse, porque ele está tratando o que está acontecendo na região naqueles dias. Então, ele conta a respeito de perseguições, ele conta a respeito de morte, ele fala a respeito disso tudo. Mas o foco dele é mostrar o que está acontecendo naqueles dias, naquele momento. Então, a gente tem que entender que quando a gente lê o que está escrito em Apocalipse, ele está fazendo uma narrativa daquela época. Tem gente que lê Apocalipse como se estivesse acontecendo, aquela situação estivesse acontecendo agora. Obviamente, ali inicia-se essa projeção de perseguição. A gente vai chegar lá quando a gente for trabalhar a questão do milênio, principalmente, uma identificação que a nossa igreja tem diferente da maioria das igrejas evangélicas do Brasil. Você vai entender que aqui marca-se o início dessa perseguição contra o cristianismo. E que desde então, aquilo é presente na história da humanidade e continuará até o dia da volta de Cristo
Então, o foco dele nos 11 primeiros capítulos é mostrar isso. É mostrar para nós que Cristo Jesus, Ele está conosco enquanto sofremos perseguições. Ele está conosco enquanto sofremos aflições. Esse é o propósito de João nos 11 primeiros capítulos. E essa argumentação de João, ela muda a partir do capítulo 12. Porque a partir do capítulo 12, ele começa a focar no cenário espiritual. Ele acrescenta à realidade do homem as coisas que estão acontecendo além dessa dimensão, além do que nossos olhos conseguem ver. Por isso que ele faz narrativas de anjos, de batalhas celestiais, de guerras entre Deus e entre Cristo, né, e Satanás, e começa a mostrar essa perseguição que é imposta por Satanás sobre a igreja. É algo que nós não veremos com nossos olhos. Você não vê Satanás pondo sua mão sobre a igreja, tentando nos perseguir. Você sente isso na sua pele, mas essa realidade não é visível a nós. Mas João, então, ele começa a trabalhar isso e foca sempre a questão de que Cristo e a igreja sempre saem vitoriosos. É uma conclusão que nós temos sempre que ter em mente. Existe hoje uma ala do satanismo que acredita que essas verdades de Cristo vitorioso, elas são acréscimos na mensagem de Apocalipse. Então eles creem ainda, e existe uma religião que segue isso nos nossos dias. Não estou falando de um negócio que aconteceu há alguns séculos atrás, de insanidade. Existem pessoas como eu e você, que em sã consciência creem em uma vitória final de Satanás. Por isso elas estão se preparando para isso. Elas creem na vitória de Satanás. Exatamente, elas estão se preparando para isso. Elas estão se preparando para uma guerra que virá um dia em que exércitos se levantarão na terra e guerrearão para que Satanás possa vencer a Cristo Jesus. Existem pessoas que acreditam nisso hoje. Elas, obviamente, não sabem a respeito do que esse livro está dizendo. E, obviamente, elas focam na mensagem de que a besta é sobrenatural, de que o dragão é fantástico, olha o poder, olha a força. E aí você olha para o cordeirinho e você fala, pô, o que uma besta vai fazer com o cordeirinho? Vai engolir, vai destruí-lo. E é nisso que eles baseiam o seu conhecimento e expectativa. Não é da área do satanismo, mas há pouco tempo morreu o Jesus Miranda, que pregava que 666 não é número de besta nenhuma, isso é número abençoado, né? Mas ele morreu há pouco tempo. É um lá de Porto Rico, que surgiu com a nova seita aí e tem adeptos no Brasil, inclusive. Eu já ouvi falar dessa seita também. Mais uma questão que chama a nossa atenção, como as pessoas, elas apegam-se a isso, creem em coisas completamente infundadas que não têm base no livro necessariamente. Assim, eu aprendendo que esse focado seria importante focar só Jesus. Então, quer dizer que os ensinamentos que são as partes ruins não teriam proveito de não aprender? Como? Os ensinamentos? Os ensinamentos de que o Apocalipse mais importante é Jesus, que aparece. Então, quer dizer que os ensinos de Apocalipse, da parte ruim, não é importante para nós. Não quer dizer que não é importante. Eles nos mostram a realidade. O livro de Apocalipse, apesar de muitas vezes quando nós o lemos, nós achamos que ele está falando de questões somente sobrenaturais, ele trabalha muito mais as questões reais, da realidade mesmo do homem, como ele encontra doenças, como ele encontra perseguição, cristãos que estão sendo mortos agora em determinados lugares do mundo, cristãos que são perseguidos agora ideologicamente. Ele trabalha essas questões. Ele está falando de questões que nós vivemos todos os dias, que você como uma cristã vive. Quando você sai na rua e você diz, eu sou cristão, são perseguições que se colocaram sobre você. Só que ele fala disso de formas diferentes. Ele fala disso mostrando um contexto espiritual. Um dragão que está dominando a terra, uma besta que está dominando tudo. São reis que governam o mundo, que perseguem o cristianismo. Isso
fala do que nós vivemos como cristãos. E a gente já está no Apocalipse. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. Nós vamos chegar lá exatamente no próximo slide. Mas, para resumir, sim, a gente vai abordar essa questão.